olhando para os profetas da Bíblia, aprendi um pouco sobre integridade, sobre perfeição, sobre santidade. E se você quer saber um pouco, se você quer conhecer sobre esse tema, então vem comigo. Eu voltei à igreja, isso em 2021. Já contei um pouco do meu testemunho. Voltei para a igreja em 2021. E nisso, eu posso dizer que o inimigo, sim, ele muitas vezes usa da própria palavra de Deus para te convencer a permanecer no erro, para te convencer a permanecer a pecar. Então, antes eu ouvia sempre falar sobre somos pecadores, então temos sim a liberdade, porque Deus sempre nos perdoa. E nisso, há algum tempo eu passei um pouco afastada de Deus, afastada da igreja, não de Deus, entendeu? E chegou um momento que eu cheguei a pensar e falei, nossa, eu vou desistir. Não sei, Deus não tem nada pra mim, eu vou desistir e acabou. Não, mas nisso aí Deus entrou e falou comigo, conversou comigo, mostrou que pra mim tem jeito, mostrou o ministério que ele tinha pra minha vida. Nisso voltei pra igreja e foi onde eu comecei a buscar mais de Deus, conhecer mais a Deus. E nisso, depois que voltei para Deus, ele falou, e lendo a sua palavra, ele falou comigo a respeito sobre santidade. Na verdade, não tem profecia maior que a própria palavra de Deus. Comecei a ler a palavra e nisso eu vi sobre Abraão, li sobre Abraão e Sara, que eram pessoas íntegras a Deus. Por quê? Porque eu era acostumado a ouvir, nós somos pecadores, nós somos pecadores, nós somos pecadores. Então, o inimigo tenta te convencer. O inimigo sempre vai tentar te convencer. Se você é da igreja, ele sempre vai tentar te convencer, vai falar com você. Tu pecou? Não tem nada não, todos nós somos pecadores. E assim o inimigo vai tentar te envolver em pecados, sempre te dizendo, você é pecador, isso pode. Mas não, voltando a ler a palavra de Deus, eu aprendi que não. Deus tem me ensinado bastante em relação a isso, e eu vi que eu tenho que trazer isso aqui, porque eu falei antes em 2021, sobre assuntos parecidos, e eu vi depois tudo que aconteceu, entendeu? No mundo, no Brasil, e tô vendo o resultado que aconteceu no Brasil, mas eu continuei buscando santidade. Então eu vou ter que trazer, sim, para que outras pessoas não venham cair novamente, para que outras pessoas, se tiverem pecado, venham poder desfazer aquilo que você fez e retornar para o caminho de Deus, que é o que Deus quer, é o que Deus quer para a tua vida, em nome de Jesus. Então vamos lá. Jó, ele era um homem íntegro a Deus. Abraão e Sara eram um homem íntegro a Deus. E começando a ler sobre eles, eu comecei a pensar, meu Deus, a Bíblia, as pessoas falam que nós somos pecadores, que não tem como a gente ser santo, não tem como a gente ser santo porque nós somos pecadores e tal, nenhum homem é santo e tal. Aí eu comecei a pensar, meu Deus, Abraão e Sara foram pessoas íntegras a Deus. Jó foi íntegro a Deus. Então eu pensei, então é possível sim nós alcançarmos a santidade, buscar ser íntegro a Deus. E nisso eu comecei a estudar em relação a isso, e Deus começou a falar sobre mim, sobre santidade. Daí veio o livro de 1 Pedro, se eu não me engano, que diz sobre seja santo como Deus é santo. Como Deus é santo.
Eu vou trazer esse versículo, vou postar aqui. Seja santo como Deus é santo. E o que é santidade? O que vem a ser santidade? Então, santidade não é que você vai dizer... Não é que você vai dizer, nossa, eu nunca pequei. Não. Mas santidade é você saber que, vamos dizer, você errou ali no momento. Você se arrependeu, deixa aquele pecado e vai buscar santidade. Buscar se afastar do mal. A palavra de Deus diz que não devemos nos juntar na mesa dos escarnecedores. Escarnecedores, quem são? São as pessoas que zombam de Deus, zombam do Espírito Santo. Essas pessoas são escarnecedoras da palavra de Deus. Pessoas que amam andar em pecado e dizem que são de Deus, muitas vezes estão no altar, estão pregando a palavra, estão dançando, estão fazendo o que for, mas estão vivendo em pecado e acham que pode viver. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós somos pecadores. Mas então, o que é que a Bíblia me ensinou em relação a isso? O que é que Deus me ensinou em relação a isso? Sobre sermos pecadores. Isso não quer dizer que você tem que viver em pecado, porque somos pecadores. Não. O que é que a Bíblia diz? Essa palavra é para uma pessoa que está em pecado, para uma pessoa que ainda não conhece a Jesus. Então, você sentiu o Espírito Santo te chamar? Porque é o Espírito Santo que toca no coração das pessoas para que elas aceitem a Jesus. Você sentiu o Espírito Santo, você está ali em pecado, você vai aceitar Jesus. E nisso você vai buscando a Deus. Como é que você vai sair do caminho mal? Como é que eu vou fazer para sair do caminho mal? Como é que eu vou fazer para sair do pecado? Muitas vezes você está preso em algum vício, seja em vício de cerveja, seja em vício de festa, seja o que for. Graças a Deus eu nunca tive vícios nenhum desses vícios. Nunca gostei de festas mundanas, nunca gostei de cerveja, essas coisas. Eu nunca gostei e nunca, graças a Deus. Mas é isso que você, em direção do Espírito Santo de Deus, vai fazer. Estou tendo esse vício, estou nesse pecado. Nossa, tu vai desistir de Deus, vai desistir do céu porque você está em pecado? Não, por quê? Porque a Bíblia diz que vocês são pecadores. Vocês são pecadores. Mas Deus diz, seja santo como Cristo é santo. Ou seja, você está em pecado. Você não vai continuar em pecado, porque a Bíblia diz que você é pecador. Mas o que é que você vai fazer? Deixar o pecado de lado. Vai lutar para que você deixe o pecado. Para que você deixe o pecado. Então, o que é que você vai fazer? Se afastar daquelas pessoas que te levam a pecar. Aqueles contatinhos que te levam a pecar. Aquelas amizades ruins que te levam a pecar. Entendeu? Porque com certeza alguém, em algum momento já teve aqueles contatinhos, aqueles convites desagradáveis, né? Que hoje para nós são desagradáveis, entendeu? Então, o que é que você vai fazer? Deixar aquele caminho de lado. Excluir. Eu tenho assistido, e eu vou trazer aqui em algum momento um filme, eu não lembro do nome do filme agora, mas ele é bem interessante, que fala sobre a gente viver sim com Deus, a nossa caminhada com Deus. Aquele menino, ele tinha vício, ele tinha contatinhos, mas o que ele fez para poder viver corretamente com Deus, para que Deus se agradasse dele? Ele excluiu aqueles contatos, ele se afastou do que é ruim, do que para Deus não é bom, entendeu? Ele deixou para poder viver com Deus. E é isso que nós fazemos. Pecou, se arrepende, peça perdão a Deus, deixe de lado e viva a tua vida buscando em santidade. O que é santidade? Pronto. Estamos vivendo nesse mundo horrível hoje no Brasil. Tanta coisa, tanta sujeira acontecendo. Tanta sujeira acontecendo no Brasil. E tanta pessoa que tá te oferecendo coisas, né? Em troca de você oprimir. Opressão também é pecado. Eu falei muito sobre isso em 2021, mas muitas pessoas não quiseram do ouvido. Opressão é pecado. Então, alguém tá te pagando para você oprimir. Alguém tá te pagando para você fazer o que é errado. Se você está em busca de santidade, da perfeição, você não vai cair.
eu falei sobre isso em 2021, sobre santidade, a qual Deus tinha me ensinado antes. Deus tinha me tirado tinha me trago de volta para a presença dele. E nisso eu comecei a buscar em Deus como fazer para que Deus se agradasse de mim, porque eu não queria mais aquela vida que eu estava vivendo, eu não queria mais, entendeu? Eu queria estar firme mesmo com Deus, entendeu? E lendo sobre aqueles profetas, eu vi sobre integridade. E hoje pela manhã eu estava ali tocando violão ali e abri o Instagram e vi o pastor falando sobre integridade, e logo lembrei do que Deus me falou comigo em 2021, realmente sobre santidade, ou seja, Abraão, Sara foram pessoas íntegras a Deus. Jó foi íntegro a Deus. Por que a gente não pode ser? Isso não quer dizer que porque você pecou em algum momento, que você vai deixar de buscar a santidade, que você vai deixar de procurar perfeição, porque Deus quer agora... que Deus quer, isso está na palavra de Deus. Isso está na palavra de Deus. Deus quer santidade, Deus quer perfeição. Por quê? Porque se você diz que você é pecador e se acomoda naquele pecado, com certeza, quando Jesus voltar, tu não vai subir. Por quê? Porque você é pecador e no reino do céu não entra. No reino do céu entram aquelas pessoas que vivem santidade, que buscam a santidade, que buscam a perfeição em Deus. E é isso que Deus quer. Ou seja, eu vi o inimigo se desagradar quando toda vez que eu abri a boca para falar sobre santidade, sobre santidade. Porque o único que se desagrada quando a gente fala sobre santidade é Satanás. O único que desagrada. Mas muitas vezes alguém pode falar: poxa, mas eu não sou perfeito. Como é que uma pessoa imperfeita vai então servir a Jesus se nós somos imperfeitos? Então Deus fala: Deus te quer. Você sendo imperfeito, Deus te quer. Mas a questão é que não estamos mais em momentos de brincar de ser crente. Não estamos mais em momentos de brincar de ser cristão, de subir no altar, pregar, dançar, fazer o que for para Deus. Se você não está buscando santidade, não estamos mais nesse tempo. Antes, tempos passados, muita gente sabe, não, a gente até via, mas santidade, entendeu? Hoje a gente já não vive mais. Antes, aquele tempo lá atrás, a gente podia muitas vezes ler essa palavra. Nós somos, porque todos nós somos pecadores, com liberdade. Por quê? Porque a maldade na terra não era tanta como é hoje. E hoje muitas pessoas usam essa palavra para continuar em pecado, para continuar fazendo o que é errado. E é por isso que Deus chegou e já falou. Deus já falou comigo através da palavra. Não cala. Não é mais tempo de ninguém viver em pecado, de ninguém se agradar em dizer: eu sou pecador, porque Deus não quer que nós sejamos pecadores. A palavra de Deus diz: seja santo como Cristo é santo. Buscai ser perfeito como Deus é perfeito. Se você não está vivendo em santidade, busque viver em santidade, porque no céu não vai entrar pecado. No céu não entra pecado. A própria palavra de Deus quem diz: no céu não vai entrar pecado. Então, Mateus, versículo 48, que diz: sede vós perfeitos como perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 48. É esta a palavra de Deus. É isso que Deus quer que vivamos nesse tempo. Por quê? O inimigo está lutando, está te convencendo. Faz isso porque é normal. Faz isso porque todos nós pecamos. E quando você peca, pode ter certeza, a primeira palavra, eu falei isso sobre 2021, 2022, mais ou menos. 2021, acredito, 2022, por aí.
O inimigo, quando você peca, a primeira palavra que o inimigo traz para você: normal, todos nós somos pecadores. E aí o que é que você faz? Você vai pensar: nós somos pecadores, então vou pecar de novo porque nós somos pecadores e Deus vai nos perdoar, porque a própria Bíblia fala, só que não é assim, não é desse jeito. Deus quer que você busque a perfeição. Eu falei sobre santidade e eu vi muitas pessoas ficarem com ódio de mim porque eu falava sobre santidade. E era o Espírito Santo, porque o que a gente aprende? Porque o que a gente aprende, a gente não fica só para nós, a gente tem que transbordar para outras pessoas, independente se você acha que aquela pessoa não vive santidade, busque você. A pessoa está te ensinando a ir pelo caminho certo. E a gente tem que viver. Se eu falo é porque eu vivo. Eu vivo buscando a santidade. E ali, naquele momento em que eu voltei para Deus, eu sinto feliz de tudo que eu passei lá em tempos passados, sabe? Buscando da palavra de Deus, porque hoje eu vejo porque Deus falava tanto sobre santidade. Deus falava tanto sobre santidade. Eu permaneci buscando a santidade durante todo esse tempo, de 2021 até esse ano, 2026. Eu passei sim buscando a santidade em Deus. Teve momentos que eu vim falar coisas, talvez que... sabe? Mas ali, quando você se arrepende, quando não é porque você quer, porque não é porque você quer, quando você se arrepende e deixa, não fala mais aquilo, Deus te aceita e você vai continuar buscando em santidade, buscando a santidade. Você não vai deixar de buscar a santidade porque em algum momento você errou. Não, eu falei sobre pecou, se arrepende, deixa aquele pecado de lado e segue buscando a santidade, porque é isso que Deus quer. E eu vi, né, o mundo... Eu tô vendo o Brasil sujo, imundo como ele está hoje, entendeu? Muitas pessoas com a pombagira reinando em vários lugares na vida de pessoas, de crianças que não são mais crianças, porque criança significa pureza, se não é pura, então não é criança. E eu vejo tanta sujeira, sabe, acontecendo no Brasil, sabe, tanta coisa que você fica com, sabe, com nojo. E hoje Deus me fez lembrar o porquê tanto que ele falou comigo para falar com as pessoas sobre santidade. Era justamente para que as pessoas não venham se envolver com o que estava acontecendo, entendeu? Com o que estava acontecendo, porque Deus, antes de acontecer alguma coisa, ele vai avisar. Ele não vai mandar algo para o Brasil, algo para a sua vida, algo de ruim, sem antes te avisar. Ou seja, ele me falou sobre a santidade. Porque eu busquei, entendeu? Eu busquei quando eu vi de Abraão e Sara, aquilo ali, eu pensei, meu Deus, então é possível sim ser santo. É possível sim ser santo. E nisso fui ler na palavra e vi em vários, sabe? Vários profetas sim que foram íntegros a Deus, que buscaram sim viver com Deus, que eram santos sim, eram considerados chamado por Deus de santo. E aquilo ali me fez, sabe, querer mais de Deus, querer conhecer mais a Deus, querer conhecer mais sobre a santidade. E passou todo esse tempo de sujeira que aconteceu no mundo e eu não me sujei. Eu não aceitei suborno, eu não tive sentimentos ruins, entendeu? E eu vejo muitas pessoas hoje sendo subornadas, pessoas subornando, pessoas com sentimentos malignos, sentimentos sujos, pessoas imundas, sabe? Pessoas imundas. Eu não me sujei, por quê? Porque eu estava buscando em santidade. Então é isso que Deus quer. Santidade para que quando vir o mal pela terra, Deus não cobre de você. Por quê? Porque um dia Deus falou sobre santidade, O próprio inimigo, ele usa a palavra de Deus para te convencer a ficar no errado. E Deus, ele é poderoso, ele fala que nós não devemos andar junto com escarnecedores. Além disso, ele diz que não devemos amar o maligno.
Se você tá vendo que aquela pessoa ali é só demônio, porque assim, tem pessoas mais, mas que se arrependem, que ainda, sabe, tem jeito, mas tem aquelas pessoas que você vê, é puro demônio, você já orou, você fez de tudo, Deus já mostrou que a pessoa não merece, continua na maldade, você vai amar o demônio? Não. Ou você ama a Deus, ou você serve, ou ama o demônio, ou você despreza um ou serve a outro, é o que Deus quer. Deus quer nesse tempo, agora, nesse exato momento, o que Deus quer do mundo, do Brasil. Ou você ama Deus e despreza o demônio, ou você ama o demônio e despreza Deus. Ou uma coisa ou outra. Não é mais tempo de ninguém brincar, de ninguém dizer, eu sou pecador, eu vou continuar porque somos pecadores e não há ninguém perfeito. Acabou, não é mais tempo. É tempo de você se limpar, se purificar, buscar santidade em Deus, porque é o que Deus quer. Deus não quer mais ninguém sendo pecador. Deus não quer ninguém mais sendo pecador. Já é tempo da igreja buscar a palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. E se você abrir a boca para falar isso na igreja, em qualquer outro lugar, certamente vai se levantar pessoas para debater com aquilo que você fala. Mas talvez porque essas pessoas estejam em pecado. Talvez porque essas pessoas estejam em pecado. Se você realmente está em pecado, você realmente é pecador. Mas o que é que vai acontecer? Deus vai te deixar por causa disso? Claro, Deus não vai lhe deixar por causa disso. Ele não vai lhe deixar por causa disso. Você vai continuar buscando santidade, vai deixar o pecado. Quando acontecia coisas, eu lembrava, meu Deus, eu estou buscando santidade. Eu rejeito o mal porque eu estou buscando santidade. Então, se você busca santidade, quando você vê que você vai cair, que aquilo ali que está acontecendo vai te levar para o caminho errado, você vai lembrar, eu estou buscando santidade, então isso aí eu não vou fazer. Quando você vê, você já está vivendo em santidade, entendeu? Então, não quer dizer que você não vai ir para Jesus porque você é pecador. Deus chama os pecadores, sim, para dos pecadores tornar perfeito. Dos pecadores, Deus tornar perfeito. Não é do perfeito Deus tornar pecador. Deus não quer isso. E se você era perfeito e se tornou pecador, busque ser perfeito novamente, porque é o que Deus quer. É o que Deus quer. Não, Deus não quer ninguém estendendo as mãos para Satanás, estendendo a mão para demônios. O demônio está enganando muita gente. O demônio está enganando muita gente fazendo a vontade de Satanás e desagradando a Deus e achando que tá bom. Não é a tua veste. Deus quer. Eu falei sobre isso essa semana, algo que eu vi, que eu presenciei, que eu achei desagradável, que não agradou nem o coração de Deus, não subiu ao ouvido de Deus, porque Deus ouviu. Mas aquilo ali que foi feito não subiu nem ao céu. Por quê? Porque Deus não quer suas vestes. Deus não quer suas vestes físicas. Deus quer suas vestes espirituais transformadas para subir. O que é vestes transformadas? É realmente a perfeição, é a santidade, é a tua alma em santidade com Deus. Não é as tuas vestes perfeita, arrumada, sua gravata, seus vestidos, seus saltos e a tua alma podre. Não, é a tua alma limpa, elegância com o céu e tuas vestes. Deus diz que nós temos que escolher o melhor para ir para a casa de Deus. Mas e a tua alma? Será que você está escolhendo a tua alma ou você está escolhendo o inferno? Porque quando você estende tuas mãos para Satanás, você está escolhendo o inferno. Se você escolhe bater em alguém alguém que está sofrendo, você está estendendo a mão para o inferno. Então, pouco importa as tuas vestes. Pouco importa as tuas vestes. Pouco importa as tuas vestes. Não é as tuas vestes, é a tua veste espiritual. É a tua veste espiritual. Como é que tá? Tá buscando perfeição? Se não tiver, pode ter certeza. Deus também não está aceitando o teu ministério. Deus não está aceitando o teu ministério, porque não é tuas vestes, não é teu sapato que vai subir. Quando você subir, você vai subir com o Espírito Santo, e é a tua alma que vai subir. Tuas vestes que vai subir. Como é que tá as tuas vestes? Como é que tá as tuas vestes hoje? Raciocina isso. Raciocina isso durante essa semana. Como é que estão as tuas vestes?
Não é para tu olhar no espelho, é para tu olhar para a Bíblia, olhar para Deus e perguntar como é que tá minhas vestes, porque com certeza Deus vai te responder na palavra. Deus vai te responder na palavra. Deus quer que você busque ser perfeito. É isso que Deus fala. É isso que Deus fala. Deus não quer você com Satanás. Satanás pode lutar para ser teu amigo, mas a palavra de Deus diz que a gente deve ou servir a um ou desprezar outro. E aí? O demônio quer ser seu amigo. Amigo, porque simplesmente ele quer te levar para o inferno. Deus não. Deus quer ser teu amigo para te levar para o céu. E aí é você que escolhe, ou você vive sua vida dizendo que você é pecador, ou você vive a sua vida buscando ser santo com Deus, porque Deus pede para você ser santo. Isso está na palavra de Deus. Eu falei sobre isso tem um tempinho, mais ou menos 1 a 2 meses, sobre isso. E depois eu vim pesquisar, tipo assim, eu vi na palavra de Deus, mas eu não gravei qual livro era e qual versículo. E ali conversando eu falei, mas aí a pessoa também não sabia sobre, aí eu cheguei em casa, vim pesquisar e realmente achei, eu não estava errada. Deus realmente manda a gente ser perfeito. Deus quer que você seja perfeito. Deus não quer ter pecado. Deus não quer que você viva em pecado. Porque se fosse para viver em pecado, no céu entrava qualquer pessoa. Deus não quer isso. Deus quer santidade. Deus quer perfeição. Perfeição. Sedes, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Tu não vai estar acima dele, mas você tem que buscar, sim, ser perfeito. É o que Deus quer. Ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito. É o que Jesus quer. E se você busca ser perfeição, ser perfeito, mas tem uma outra pessoa que não quer ser perfeito, que diz que vai continuar sendo pecadora porque a palavra de Deus, ou pecador porque você acha que ninguém pode ser perfeito, que ninguém pode ser santo, deixa essa pessoa buscar pelo que ela quer. Depois você verá o resultado, porque eu vi o resultado de tudo isso, de todas as pessoas que um dia elas contradisseram o que Deus falou através de mim. Eu vi pessoas passando. Eu vi hoje como o estado, entendeu? Eu vi pessoas se unindo com demônios, pessoas, sabe? E então é isso, você verá o resultado. Siga, Deus falou, ser perfeito, está na palavra de Deus. A palavra de Deus é para todos aqueles que querem servir a Ele. Então, ser perfeito, alguém não quer que você seja perfeito? Busque você ser perfeito, busque você a santidade. Se alguém disser tá errado, você tá querendo se exaltar, você tá querendo se colocar acima de Deus, que digam. A palavra diz, seja perfeito. Se alguém te contradizer, pegue a Bíblia, mostre em Mateus 5, versículo 48, que diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E então, quem vence sempre é a palavra de Deus. Quem vence sempre é a palavra de Deus. O inimigo, ele não quer o teu bem, não. Tem muitas pessoas macumbeiras que tá tentando usar a palavra de Deus para te convencer a continuar no erro. Eles estão te iludindo. Deus não quer. Eles estão te iludindo. Deus não quer isso. Estão enviando demônios, entendeu? Então, entendeu? É tempo de você viver em perfeição com Deus. É tempo de você buscar santidade com Deus. Não é mais tempo de ser pecador. Não é mais tempo de dizer, meu Deus, eu vou continuar dizendo que eu sou pecadora porque ninguém vai ser perfeito. Não é mais tempo. Acabou. É tempo agora de buscar santidade, buscar perfeição em Deus, porque Jesus está voltando. E é esta a palavra dessa tarde. Espero que vocês recebam em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.